Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 14 ao 16. Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, ó Pai, e rogamos ao Senhor que o Senhor esteja nos usando como instrumento em Tuas mãos. Fale ao Teu povo, à Tua igreja, traga a edificação, ó Deus, e nos capacite, ó Deus, para viver as verdades bíblicas aqui mencionadas. O Senhor esteja conosco, nos conduzindo, Deus. Me use, ó Pai, no poder, na autoridade do Teu Espírito Santo. O Senhor conhece a nossa pequenez, as nossas falhas. O Senhor, ó Pai, é quem nos capacita. Por isso nós rogamos, ó Pai, nos mostramos diante do Senhor, ó Pai, dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de iniciar aqui, esse momento, com uma pergunta a você. Nós, por vezes, temos passado por dificuldades e estamos sujeitos a isso. E a grande questão aqui é que, no seu íntimo, você já se perguntou, ao se passar por um grande momento de tribulação, como seria a sua reação? Nós estamos, moramos, temos o privilégio de estar num país que é dito, pelo menos, como um país laico, um país em que nós temos a liberdade para professar a nossa fé, até certo ponto, assim eu diria. Mas a grande pergunta aqui, para iniciarmos aqui e entendermos esse contexto a qual o autor aos Hebreus aqui trata, especificamente no capítulo 4, será que a nossa reação ao ser provado ali como Pedro foi, em relação a negar a Cristo, será que a nossa atitude ao nos vermos diante de uma grande perseguição seria diferente da do apóstolo Pedro? Será que nós, apesar de perseguições, de afronta, nós conseguiríamos nos manter firmes diante daquela fé que nós já confessamos em Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, conforme nos é relatado aqui nesse texto? As peculiaridades aqui da carta aos Hebreus é que ele é conhecido, por alguns comentaristas bíblicos, alguns teólogos, como o quinto evangelho. Nós sabemos que são 4 evangelhos, 3 sinóticos, entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Entre Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos. E tem também o evangelho de João. E Hebreus, embora seja uma epístola aqui, alguns estudiosos atribuem, de uma forma até justa, assim, alguns estabelecem, como sendo o quinto evangelho. A diferença aqui é que os evangelhos, eles apontam para a obra terrena de Cristo, que ele realizou aqui quando se fez homem, quando se fez carne e habitou entre nós. Já Hebreus, ele aponta para o ministério celestial de Cristo Jesus. E Hebreus trata, dessa forma, em relação a esse ministério. E essa epístola aqui, ela exorta os novos cristãos, nesse contexto aqui, a não observarem mais aqueles ritos que eram praticados ainda no Antigo Testamento. Sejam cerimônias tradicionais, tudo que ali era oferecido também como sacrifício. E a carta aqui aos Hebreus, em todo momento, ela aponta, fazendo esse contraponto também entre a obra de Cristo e as obras que eram necessárias, naquele momento, porque era necessário que houvesse essa direção. Como a Bíblia ela é cristocêntrica, todo o Antigo Testamento ela aponta para a obra do nosso grande e sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E havia ali, naquele contexto, na igreja primitiva, essa perseguição. Aqueles irmãos da igreja primitiva, eles passavam por perda. Muitos tinham
estavam tendo os seus bens expoliados. Então, nessa perseguição, além de várias outras coisas, se destaca essa questão até mesmo de tomar os bens daqueles que se confessavam, os cristãos. E entendam, irmãos, que aquele povo eram os judeus, né? Então, eles haviam sido convertidos do judaísmo para o cristianismo. E então, diante dessa perseguição que estavam sofrendo, eles regressavam, né, alguns, de forma equivocada, eu diria, ao judaísmo, como uma forma de se abster daquela perseguição que estava ali presente naquele meio. Então, o autor, ele escreve aqui exatamente para relatar aquele povo, para que não o fizesse isso, porque uma vez o fazendo, era configurado uma apostasia. Eles estavam simplesmente se apostando da fé que eles já haviam confessado. Era um regresso ali. Eles haviam sido egressos, né, do judaísmo para o cristianismo, e de repente, em meio a essa perseguição, a esse contexto, eles regressam, alguns para o judaísmo novamente, em decorrência, né, dessa opressão. Então, a carta aqui aos Hebreus, ela trata exatamente disso, que isso era uma apostasia, porque Cristo já havia vindo, e a obra de Cristo é maior do que toda a obra do Antigo Testamento. A obra do Antigo Testamento, ela simplesmente apontava para aquele que haveria de vir, o cumprimento de todas essas promessas que haviam sido feitas, de todas as profecias que haviam sido feitas. Então aponta para essa obra de Jesus, e todos os rituais ali existentes no tabernáculo, toda a Arca da Aliança, né, as festas de Israel, os sacrifícios que eram oferecidos, tudo isso no Antigo Testamento, o autor aqui destaca que ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. O autor escreve com esse intuito, de dar essa ênfase. Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que Josué, enfim, o Antigo Testamento, a escritura ali, que era utilizada por aqueles judeus, que não é que foi revogada, mas nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Os judeus creem apenas no Antigo Testamento, e até nos dias de hoje isso. Mas então o autor aqui escreve, porque ele destaca que tudo isso já havia se cumprido, tudo isso já havia se completado, tudo isso já havia sido apontado no Antigo Testamento para a obra de Cristo Jesus. Eu gostaria aqui de meditar então com os irmãos, e gostaria de compartilhar também o tema desse sermão. O tema desse sermão é apropriando da graça de Deus. No versículo 14 aí, nos traz o primeiro ponto de destaque. O primeiro ponto é a apresentação que o autor faz aqui em relação ao sacerdote, que é Jesus. Notem aí, ele inicia, né, com tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. É um ponto de destaque aqui, quando ele trata do grande sumo sacerdote. Ele é grande porque a sua obra, irmãos, é maior do que qualquer obra que foram manifestas, né, ou manifestadas ali no Antigo Testamento. O que ele quer dizer confrontando aquele povo, os judeus ali, passavam por perseguições. Olha, não regressem, porque a obra de Cristo está consumada e Cristo é maior. Ele faz esse contraste, então, com a obra de Arão, que era o sacerdote ali também, da tribo de Levi, tudo ali que foi mencionado, né, em relação à obra ali desse sacerdote. Então ele destaca também lá no capítulo 2, no versículo 17 de Hebreus, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E aqui há algo para se destacar também: a natureza divina e a natureza humana de Jesus Cristo. Cristo, ele é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Cristo, ele era superior a tudo que o Antigo Testamento apontava. E ele destaca, então, fazendo esse paradoxo aqui entre Jesus e Arão, colocando Jesus no seu lugar, que é dele, que é muito maior do que Arão. E aqui trata dessa natureza humana e divina. A natureza humana de Cristo, ela foi necessária porque
Era necessário que se cumprisse aquilo que, né, Jesus tinha que sofrer por nós aqui. A obra terrena de Jesus aqui. No entanto, a obra divina de Jesus, na mesma pessoa, elas não se desassociam, mas caminham juntas. A obra divina de Jesus, ela é destacada porque Cristo veio, ele não pecou e o seu sacrifício, de uma vez por todas, ele foi perfeito. No Antigo Testamento, quando se trata aqui do sacerdote, vale destacar também que o sacerdote, existiam ali o sacerdote e existia o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que era nomeado pelos demais ali para, uma vez ao ano, se adentrar a um lugar que somente o sumo sacerdote poderia entrar, que é o Santo dos Santos. No entanto, Cristo, ele veio, se cumpriu, rompeu aquele véu que existia ali, conforme nos é tratado e relatado no tabernáculo, e Cristo Jesus, ele simplesmente, como sumo sacerdote que era, ele penetrou não somente ali rasgando o véu, mas ele penetrou aos céus. Por isso, isso mostra a grandiosidade de Jesus. Outro ponto também é que lá no Salmo 110, especificamente no versículo 4, ele vai dizer, né? Disse Deus, tu és sacerdote conforme ordem de Melquisedeque, né? Conforme estabelecido ali por Melquisedeque. Melquisedeque era um rei de Salém, conforme também aqui no versículo 7, no capítulo 7, aliás, de Hebreus, é destacado. Melquisedeque era um tipo de Cristo. E Melquisedeque, ele foi antecessor, ele antecedeu ali as menções que são, que constam aqui na palavra de Deus, elas relatam Melquisedeque antes mesmo do sacerdócio levítico. Então, o sacerdócio de Cristo Jesus, ele é com base naquilo que se cumpre, conforme foi relatado e destacado em Melquisedeque. Melquisedeque era um tipo de Cristo. E aí, aqui nos relata quão grande é Jesus. A sua obra, ela é divina, ela é humana, pois era necessário que Cristo viesse ao mundo, vivesse entre nós e assim mostrasse, né, praticasse, realizasse o sacrifício perfeito por nós. Cristo ressuscitou, Cristo ascendeu e agora está sentado à destra do nosso Deus. E ele detém toda a majestade nos céus, onde ministra, então, como grande e eterno sumo sacerdote. Jesus é o nome, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando aqui esse texto, ele traz essa também diferença aqui. Porque Jesus é um nome conforme havia profecia que se cumpre na Bíblia, né? Já havia a profecia de que Cristo nasceria, que Jesus nasceria e que seu nome seria Jesus. Então Jesus se refere ao nome e Cristo se refere à missão dele. Tudo isso aqui também reforça esse ponto de que a obra maravilhosa de Cristo, ela é divina e ela é humana. E ainda no versículo 14 aqui também, o ponto final aí do versículo, há a ênfase aqui também, há um destaque para que aquele povo, conforme o autor estabelece a eles ali, para que eles se mantivessem, irmãos, firmes. Para que eles mantivessem firme a sua confissão. A confissão deles deveriam se manter. O que ele está passando aqui para aquele povo, a mensagem é: vocês estão passando por dificuldade, mas não apostatem da fé que vocês já confessaram em Cristo Jesus. Isso é um retrocesso. Isso é uma apostasia. E a confissão que nós fazemos, irmãos, pela misericórdia de Deus, quando somos alcançados, transformados, regenerados, nós confessamos a nossa fé em Cristo Jesus. E nós estamos sujeitos, sim, a passar por momentos de dificuldade. Nós estamos sujeitos a passar por adversidades, até mesmo por perseguição. Mas o que ele destaca aqui se passa por perseguição, se você sofre alguma afronta em nome de Jesus, você se mantenha firme, não apostate da fé, vocês se mantenham firmes, sejam perseverantes na fé que vocês confessam. Essa é a mensagem aqui, nesse primeiro ponto, onde o autor, então, ele estabelece, ele escreve àquele povo, e ele apresenta, então, esse grande sumo sacerdote, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E passando adiante, no versículo 15, nós vemos aqui a compaixão que esse sacerdote, ele demonstra para com os seus. Versículo 15 vai nos dizer, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer, não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E nós destacamos aqui o primeiro ponto desse versículo, que é a fraqueza humana. Nossa irmã Maristela hoje trouxe um estudo pela manhã, precioso. Em um determinado momento do estudo, ela realmente relatou isso também. Destacou esse ponto de que nós, pela nossa própria força, a nossa própria vontade, nós não somos nada. Nós não passamos de um pó. Como ela disse, nós somos comparados, e há menção disso na Escritura, a vermes. Essa é a nossa condição quando nós estamos afastados de Jesus Cristo. Nós, se há algo que nos mantém de pé e firmes, vem nosso Senhor, nosso Jesus Cristo, sumo sacerdote. Nós somos equiparados a nada. Nós temos um sacerdote, por isso, então, que se compadece de nós. Se há alguma força em você e em mim, que fique claro que é o que provém desse sacerdote, essa força que emana do nosso Senhor Deus. Se há algo de bom que nós praticamos, é reflexo de Cristo em nossa vida. Então, aqui retrata primeiramente essa fraqueza no versículo 15. Por isso, foi necessário que Cristo, nosso sumo sacerdote, ele vivesse, ele se fizesse humano. O Verbo que se fez carne habitou em nós, entre nós, como um verdadeiro ser humano. Mas há um destaque aqui. A perfeição do sacrifício que esse sacerdote fez, ele é perfeito porque Cristo não pecou em momento algum. Cristo não pecou. Ele foi o sumo sacerdote que não pecou e o seu sacrifício é perfeito. Isso aqui, mais uma vez, reforça a divindade e a humanidade que foram inseparavelmente unidas na pessoa de Jesus Cristo, em uma só pessoa. Cristo, ele se compadeceu de nós, das nossas fraquezas. E ele, por isso, ele foi como nós. Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele entende as nossas limitações. Ele experimentou todos os tipos de sofrimento, irmãos. Cristo, primeiramente, ele nasceu na pobreza, em estrebaria, numa cocheira. Ele sofreu a rejeição da própria família, a repreensão de líderes ali do seu tempo, o abandono por parte dos seus amigos e a dor física também horripilante na cruz, por nós, por amor a nós. E acima de tudo, Jesus sofreu aquilo que nós não sofremos ou jamais sofreríamos, que foi o abandono. Para aqueles que são seus, não vai experimentar esse abandono de Deus, conforme nos é relatado lá no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 46, quando relata então ali a morte de Jesus, quando ele está ali e fala, no versículo 46 do capítulo 27 de Mateus, que Jesus ali já, conforme é narrada a sua morte, na hora nona, ele simplesmente clama ao Senhor e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Somente o nosso sacerdote, Cristo Jesus, experimentou esse abandono de Jesus Cristo. Por isso, ele tem toda a autoridade para ser condescendente com nós, para agir com a sua compaixão, porque a palavra de Deus aqui de forma clara está nos instruindo que esse sumo sacerdote, ele se compadece de nós, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Conforme nos é relatado também em Isaías 53, no versículo 3, fala ali que Cristo foi homem de dores, e ele sabe o que é padecer. Cristo Jesus. Por isso, a sua natureza humana era necessária, para ele entender perfeitamente também a nossa fraqueza. Ele experimentou, e não há nada, nem há nenhum sofrimento da nossa parte, irmãos, que possa ser comparado ao sofrimento de Cristo ali na cruz,
todo sofrimento, toda tempestade que possamos passar e estamos sujeitos, nada se compara ao sofrimento que Cristo realizou na cruz do Calvário. Ele experimentou esse abandono, conforme é relatado aqui, de Jesus. Agradou a Deus morrer o seu Filho por nós, decorrência do nosso pecado. Louvado seja esse Deus. E aqui também nos relata que toda a nossa justiça diante de Deus, ela não passa de um trapo de imundícia. Toda a tentação sofrida por Jesus, ele experimentou, porém, ele não pecou. Em Hebreus capítulo 2, versículo 18, o autor também diz, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E quando você se deparar com um momento de perseguição, de sofrimento, independente do que seja, o que o autor aqui nos encoraja a fazer e nos ensina é: clame por ele, porque ele é poderoso para socorrer você, ele é poderoso para me socorrer. Ele sabe das nossas aflições, ele conhece perfeitamente as nossas limitações, porque ele é Deus. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos é que após o autor, então, ele apresentar o sumo sacerdote e ele demonstrar no versículo seguinte, de número 15, a sua compaixão, a compaixão desse sacerdote, e então ele vai relatar, ele vai exortar a igreja. O terceiro ponto, então, que é destacado aí no versículo 6, é a exortação que o autor aqui ele faz à igreja. E ele diz, então: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e graça, e acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna. O portanto aqui é uma ligação, ou seja, diante de tudo que o autor aqui ele realiza, ele ensina a esse povo, ele admoesta aqui, tanto no versículo 14 quanto no 15, diante de tudo isso, então ele utiliza essa ligação aqui do portanto. Acheguemo-nos, portanto. Nós devemos nos achegar diante daquele que é para nós o sumo sacerdote. Nós devemos nos achegar, e esse portanto aqui ele faz essa ligação. É por causa de quem o sacerdote, nosso sumo sacerdote é. É por causa da sua pessoa e da sua obra. E engraçado quando ele diz aqui para nos achegar, porque é uma tendência, irmãos, se nós formos honestos mesmo, nós vamos ver isso, é que quando, às vezes cometendo algum pecado, nossa tendência, que é o engano, decorrente também do pecado, é de nos afastar, é de não querer sequer orar ao nosso Deus. Mas o que ele diz aqui é, desses momentos de aflição, de perseguição, achegue diante daquele que é o sumo sacerdote, se aproxime. E aqui é o grande ponto que está relacionado ao tema desse sermão, que é de apropriar da graça de Deus. É diante de tudo que Deus fez por meio de Cristo, é diante da sua pessoa e obra. O pecado insiste em querer nos afastar, nos faz sentir um receio até mesmo de orar. E nesse momento, quando nós assim agimos, nós desprezamos aquilo que é a graça de Deus para nós. Essa é a nossa tendência. E aí ele diz também que nós devemos nos achegar. E como nós devemos nos achegar? O autor aqui vai nos instruir. Nós devemos nos achegar confiadamente junto ao trono de graça. Nós devemos nos achegar confiadamente porque Cristo, nosso sumo sacerdote, foi primeiramente, ele foi primeiro, e ele está intercedendo por nós. Ele conhece a nossa fraqueza. E é por causa dessa intercessão perfeita do nosso sumo sacerdote que nós podemos, aliás, nos achegar confiantemente, confiadamente. Nós devemos chegar com ousadia, com intrepidez diante desse trono de graça, porque Cristo, ele já pagou o preço, ele já fez a sua obra da redenção por nós. Ele conhece a nós perfeitamente. Lá no capítulo 7, no versículo 19, ainda de Hebreus,
O autor também diz: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, porque nós temos, diante de tudo, é que Deus fez por meio de Cristo, Ele introduz então essa esperança que nós temos, e essa esperança superior é algo grandioso, está acima. Por isso nós podemos chegar confiadamente junto ao trono de graça. Por isso também é necessário que, ao chegar diante desse trono de graça, agora nós temos então, por meio de Cristo, livre acesso para contemplar a Deus e oferecer sacrifícios e ações de graças que são agradáveis ao nosso Deus. E o outro ponto aqui é que o trono da graça, irmãos, nós devemos entender que é uma expressão figurada. Esse poder e essa graça não emana apenas do trono. E quando nós imaginamos, eu pelo menos imagino, o trono da graça, algo esplendoroso, grandioso, majestoso. Imaginamos então a pessoa de Deus, embora nós não podemos o ver, nós apenas sentimos, mas imaginamos ali, ele sentado no trono. Mas essa graça não emana simplesmente do trono, ela emana sim daquele que está sentado, que é o nosso Deus. Nós devemos chegar diante desse trono confiadamente. Nós vemos em Apocalipse, capítulo 6, os versículos 16 e 17, retrata ali essa chegada diante também do trono. O trono aqui, ele é relatado como um trono de juízo. Lá em Apocalipse 6, há esse destaque, no versículo 16 e 17, quando disse: e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira, e da ira deles, aliás. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 16 relata, então, a visão desse trono como sendo um trono de juízo, um trono de justiça. Isaías 6 também, o profeta ali contempla a Deus, na sua majestade e santidade, quando diz, no versículo 1, do capítulo 6 de Isaías: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo. E lá no versículo 5, do capítulo 6 de Isaías também, o profeta diz: e disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Aqui relata, então, em Hebreus, esse trono de graça. Em Apocalipse, nós vemos esse trono de juízo e de justiça, qual Deus executará um dia para aqueles que rejeitaram a verdade. Isaías contempla no trono ali Deus com sua majestade e santidade. E aqui nós vemos esse trono, irmãos, de graça. Porque antes do juízo vem a graça de Deus para aqueles que são feitos filhos de Deus, aqueles que são adotados e creem então no Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós devemos nos achegar confiadamente junto ao trono. Nós devemos chegar não de forma, às vezes, com temor, mas nós somos incentivados ao nos aproximar desse trono, irmãos, não com medo da ira ou atemorizado pela majestade e santidade, mas confiantemente por causa dessa graça que emana naquele que está sentado no trono da graça. Deus é infinitamente santo, alto, como o Isaías o contemplou. E um dia se manifestará também na sua ira, como disse. Mas o que destaca aqui também é a graça de Deus, a graça daquele que se assenta nesse trono. A misericórdia aqui também, na parte já B desse versículo, a misericórdia e a graça são destacadas. Como em boa parte da Escritura há um relato dessa misericórdia, dessa graça. A misericórdia, irmãos, nós precisamos entender que ela aponta para a nossa incapacidade de obter uma boa posição diante de Deus. E a graça, ela nos dá o apoio oportuno nas ocasiões em que estamos enfrentando tentação
ou até mesmo, diria, sucumbindo à tentação. A graça é aquilo que Deus, Ele nos dá sem que merecemos. E a misericórdia, pelo contrário, é aquilo que Deus deixa de dar a nós e que nós merecemos, que é o juízo e o castigo por ocasião do nosso pecado. Então ele destaca aqui a misericórdia e a graça. Elas estão aqui presentes nesse versículo 16. Nós devemos nos aproximar do trono, porque há uma graça que emana desse que está sentado no trono. E essa graça, irmãos, ela é para nós socorro em ocasião oportuna, conforme finaliza aqui. Nós devemos nos perguntar em que ocasião, então, qual é essa ocasião oportuna? E o autor aqui nos traz. A ocasião oportuna é quando você sucumbiu ao pecado, ou quando você está fracassando. Busque a Deus. Busque. Você tem um sumo sacerdote que se compadece de você, de mim. Nós temos esse sumo sacerdote, porque ele nasceu homem, sendo Deus. O seu sacrifício oferecido é perfeito. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, todos os sacrifícios eram feitos de forma recorrente, aquilo se repetia, devido à imperfeição daqueles que eram sacerdotes. E os sacerdotes intercediam, então, pelo pecado do povo e pelo próprio pecado dele. E Cristo foi além. Ele se ofereceu de uma forma perfeita, por isso não é necessário mais que haja repetição desses sacrifícios. Ele fez de uma forma perfeita, de uma vez por todas. E concluindo, irmãos, para nos apropriarmos dessa graça de Deus, pode ser necessário pedir por ela em oração. Quando nos aproximamos do trono de Deus, nós temos de nos lembrar que Ele é realmente Deus de toda a graça. Deus que é por nós, conforme é relatado lá em Romanos 8:31, é Deus por nós, Ele não contra nós. É o Deus que o Senhor espera para ter misericórdia de vós, conforme nos é relatado lá no livro do profeta Isaías também, no capítulo 30, versículo 18. O Senhor espera para ter misericórdia de vós. Deus é misericordioso, gracioso. E quando nós nos aproximamos do trono da graça, nós descobrimos que Jesus, nosso grande sumo sacerdote, Ele entrou ali, como disse, antes de nós e está intercedendo por nós. É algo grandioso que Cristo fez por nós. É algo que nos enche de esperança. E parece até um termo, diria, pentecostal, neopentecostal, mas não é nada disso. Mas é que eles fazem isso em determinadas situações, né? Receba, né? Aquilo que nós estamos vendo, se aproprie daquilo que é prometido para você. Nós devemos nos apropriar, irmãos, dessa graça que nos é reservada. Essa graça emana daquele que é majestoso, que está sentado no trono. A graça dele é que nos transforma, que nos alcança e está nos sustentando diariamente. E a sua misericórdia também, conforme Eclesiastes diz, né? Que a misericórdia de Deus se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Nós temos a bondade e a misericórdia de Deus conosco. Por isso nós devemos chegar, conforme o tema aqui desse sermão, é nos apropriar daquilo que Deus fez por nós. Não é com base em merecimento nosso humano, jamais seria, mas com base naquilo que Ele fez e que foi algo grandioso. Nós somos encorajados a nos aproximar desse trono de graça, onde nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele está intercedendo. Nós devemos aproximar do trono, não a fim de obter bens materiais, não a fim de obter prosperidade, mas o contexto aqui, conforme o autor escreve, é no contexto de dificuldade, de perseguição. Nós somos encorajados a nos manter firmes, porque a graça dele está conosco, e a sua bondade também, a sua bondade e a sua misericórdia também. Isso não é com base em merecimento nosso, irmãos, que isso fique claro. Quando nós contemplamos, então, aqui o nosso sumo sacerdote, nós somos chamados a contemplar o que o sumo sacerdote, né, realizou por nós, Cristo Jesus, o que ele realizou em nosso favor. Deve, então, nos levar a resistir em nossa fraqueza, não ouvir a voz do mundo,
não ceder às perseguições. Ele se fez sacrifício por nossos pecados. Ele tem compaixão de nós. Por isso nós podemos nos apropriar dessa graça, porque a graça dele para nós é o socorro de Cristo Jesus. E as aplicações aqui, já para finalizar, irmãos, nós devemos reconhecer que o nosso relacionamento diário com Deus deve ser baseado não no mérito nosso, mas no mérito infinito de Cristo. Não com base no nosso desempenho, na pressão, independente daquilo que você possa estar passando, ou de qualquer perseguição que você possa vir a se sujeitar. Que você recorra a Cristo Jesus. É nele que você encontra o socorro. Essa passagem nos ensina sobre como vencer o pecado, porque temos junto ao Pai o nosso intercessor. Isso, resumindo, nada mais é do que a graça de Jesus, a graça de Deus. Se achegue, se aproprie. Esse é o convite para você, para mim. Por meio de Cristo, por meio da pessoa e da obra dele, de tudo que ele já realizou, possamos perseverar, não regressar, não debandar da fé, mas perseverar, conservando firme a nossa confissão que nós realizamos diante de Cristo Jesus, porque ele nos chamou pela tua graça e misericórdia. Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça, para que possamos cumprir aquilo que Cristo fez por nós, com base, tudo que possamos fazer, que seja com base no que Cristo fez por nós, possamos considerar o sacrifício perfeito que o nosso sumo sacerdote fez. Ele que se compadece de nós, pagou um alto preço, se fez carne, se fez homem, morreu pelos nossos pecados, nosso fiel Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso possa ser para nós, independente de circunstâncias que possamos passar, mas que possamos sempre nos lembrar dessa passagem bíblica, de tudo que a palavra de Deus nos instrui como um todo, e assim possamos agir em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Deus grandioso, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. O nosso sumo sacerdote, ó Pai, que de uma vez por todas realizou um sacrifício perfeito, ó Deus. Aquele que veio ao mundo, ó Pai, toda a sua natureza humana, ó Deus, e também divina. Ele sabe o que é compadecer, ó Deus. Ele, ó Pai, sabe o que é sofrer. Obrigado, Deus, pelo sacrifício perfeito que o Senhor nos deu, ó Deus. E que o Senhor nos faça, ó Pai, servos teus, comprometidos com a tua palavra, com tudo que o Senhor nos instrui a fazer, que possamos, ó Deus, conservar firmes a nossa confissão no Senhor, ó Deus. E que obra maravilhosa o Senhor realizou para nós. E que graça, ó Deus, e que misericórdia, ó Pai, maravilhosa também, o Senhor tem, ó Pai, demonstrado para conosco. Obrigado, Senhor. Tenha misericórdia de nós mesmos. Nos perdoe, ó Deus, as nossas falhas. Nos perdoe, ó Deus, porque nós somos falhos e carecemos do Senhor. Possamos, ó Deus, caminhar firmes, ó Deus, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos, ó Deus, independentemente de circunstâncias, ó Deus, ser gratos ao Senhor, ó Pai, mantendo firmes a nossa confissão. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.